Quando começamos a estudar a lei da atração, geralmente a nossa primeira questão é como isso vai chegar até mim. E na verdade é uma das coisas menos importantes que você não tem que pensar. Quando você quer alguma coisa, quando você quer manifestar alguma coisa, além que seja, por exemplo, uma formação em alguma faculdade específica, em faculdade não, em algum curso específico, digamos uma medicina, alguma coisa, você tem que realmente cursar essa faculdade, né? Pelo menos é o único caminho que eu sei. Diferente de você querer algum objetivo na sua vida, algum tipo de mudança, certo? O como é o que menos importa. Quando você entende isso, você entende que você é co-criador. Co-criador é você criando junto com o Criador. Você realmente percebendo de que você está colocando a sua parte e o próprio universo, Deus, o que você acreditar, está fazendo a outra parte para que isso possa chegar. Você sai de um lugar de um apego ao como. Quando falamos de desapego, na lei da atração, estamos falando de desapegar do como. Existem várias formas da mesma coisa chegar para você. Quando você está vendo apenas um caminho, você está se limitando às infinitas possibilidades que isso tem de chegar para você. O universo é finito, existem várias possibilidades, além do que você consegue ver com sua mente limitada. Então não se limite a pensar em um caminho, em uma única forma. Foque em ser quem você tem que ser para que isso possa chegar até você. O ser, ele vem exatamente de um sentimento, ele vem exatamente de uma crença, ele vem exatamente de atitudes alinhadas com esse objetivo que você quer, com o que você quer manifestar. O seu papel é exatamente se tornar. O seu papel é exatamente imaginar, visualizar você vivendo isso. E como uma pessoa que vive isso, como é que ela se sente? Né? É cada vez mais você trazer essa realidade para você, naturalizar isso, e aí, em consequência, como uma questão de frequência, isso chegará até você. De diversas formas, de formas que você nem pode imaginar, isso venha chegar até você. Perceba que se você está com questão financeira nesse momento, você tem uma conta a pagar, né, uma certa urgência, de uma certa urgência, sei lá, ou não também, mas enfim, está preocupado com isso. Ao invés de você focar o como é que esse dinheiro vai chegar, como é que eu tenho que me sentir diante de uma pessoa que já pagou essa conta. Não é sobre a conta que você vai pagar, é você sentir o dinheiro entrando na sua conta, é você sentindo a paz de realmente honrar com seus compromissos financeiros, é você sentir a tranquilidade de quem tem dinheiro. Isso naturalmente vai fazer com que um campo de possibilidades chegue até você através de um empréstimo, uma ajuda, um ganho que você não estava esperando, algum jogo de repente de sorte que do nada a sua intuição diz para você jogar. A mesma forma é quando você quer atrair um relacionamento, você fica pensando como, né? Como é que essa pessoa vai chegar até mim? O como não é a sua parte também. É você entender de que pode ser às vezes uma fila de um pão, pode ser na internet, pode ser diversas possibilidades. A questão é você sentir esse amor, você se sentir amado, você agradecer por ter encontrado o relacionamento que você queria. Você vivenciar o sentimento antes mesmo dele se manifestar para você. O como existe vários caminhos. E quando você limita isso a partir de um lugar de apego, porque a sua mente só vê uma possibilidade, você está cada vez mais restringindo de o universo, Deus, trazer aquilo que você quer para você. Perceba que esse como vem muito de um lugar de controle. É um lugar que você quer controlar e que muitas vezes você não está enxergando, que você simplesmente não está focando naquilo que é mais importante para você. O seu foco tem que estar exatamente no seu objetivo, exatamente em quem você está sendo, exatamente no que você está acreditando, exatamente em cada vez em você mais internalizar, você está presente, vivenciando, experienciando essa experiência, né? Experienciando isso, mesmo que isso não tenha chegado e mesmo que você não saiba como isso vai chegar. Soltar o controle é isso. Deixar as coisas acontecer a favor de você. Entender que você tem uma parte, uma parcela de realmente de responsabilidade, mas a outra não depende de você. Eu vou contar para vocês a experiência que eu tive com essa casa. Para quem sabe, no vídeo de 2026 eu compartilhei com vocês a minha experiência, as minhas mudanças, né? Então quem não assistiu, quem sentiu, dá uma olhadinha lá.
E eu mudei de casa, você pode reparar pelos vídeos anteriores que não era esse ambiente. E essa mudança de casa, eu tinha muito enfoque, eu tinha claramente a casa como eu queria. Um ambiente externo, ventilado, claro, amplo, enfim, né? Cozinha americana, enfim, detalhados, muitos detalhes. E eu sabia que era o bairro que eu queria. Eu tenho uma amiga que mora por aqui, e ela me mandava todos os dias vários e vários e vários e vários e várias casas. E eu falava, não, eu quero assim, 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 assim. Eu tinha muita clareza do que eu queria. Eu não sabia quando ia chegar, eu não sabia como ia chegar, eu não sabia como é que ia aparecer. Eu só podia fazer uma coisa, procurar, né, e olhar cada vez mais, né, olhar as possibilidades. Então, mesmo que eu não tivesse, de alguma forma, encontrado exatamente o que eu queria, eu continuava olhando. Mesmo que naquele momento eu não sabia exatamente quanto é que ia ser um aluguel aqui, eu continuava olhando. Eu só sabia o que eu queria para mim. E eu mantive o foco nesse lugar. Eu não abri um campo de possibilidades do que eu queria, mas eu abri o campo de possibilidades de como isso chegaria até mim. Tão certo assim, que eu estava tomando café com ela aqui, né? E nesse dia eu vim dormir uns dias aqui, na casa dela. E aí ela falou assim, vamos dar uma olhadinha nas casas aqui. Eu falei, vamos aproveitar que eu estou aqui sim. E aí fui tomar café. Quem estava na minha frente é a corretora. Essa corretora que me apresentou essa casa que eu não conhecia. Eu fui lá, olhei algumas casas assim, né, que não dava nem para ver direito como era essa casa. Mandei uma mensagem e a corretora que me atendeu nessa casa foi exatamente que estava tomando café na minha frente. E aí, quando eu cheguei aqui, eu lembrei dela, ela lembrou de mim. Quando eu cheguei, é exatamente a casa como eu idealizava. Exatamente. O que estava no meu alcance? Procurar a casa, entrar em contato com a corretora e realmente, de alguma forma, acreditar. Colocar meu foco naquilo que eu queria manifestar. Ainda assim, na hora que eu cheguei, tiveram algumas questões de negociação, né? Que era questão de calção e tal, que não era o que eu esperava, não da forma que eu esperava. E tudo foi facilitado, inclusive uma grande ajuda chegou até mim. Eu fiquei um tempo, uma semana sem entrar em contato com ela, e algumas coisas se moveram para facilitar o fechamento do contrato. Até realmente uma semana depois já fechar o contrato. Eu fiz a minha parte. Eu acreditei, eu intencionei, eu fiz a procura realmente de uma casa, né? Entrei em contato com a corretora, acreditei que seria para mim, mesmo quando aquele momento, aquele ajuste financeiro que tinha que acontecer ainda não tinha chegado. Mantive o foco, eu me visualizava nesse lugar, eu me visualizava acordando aqui, eu me visualizava pegando a chave. Antes mesmo de ver essa casa, a forma que eu idealizava a casa, eu já sentia ela como real. Ela já existia. Eu já estava vivendo a experiência antes de acontecer. Mas eu não me perguntava quando nem como se ia acontecer. Eu tinha certeza que ia acontecer no momento certo. Que o meu papel era fazer o que eu fiz. Sentir, acreditar, manter o foco e fazer as pequenas ações para que tudo pudesse se mover ao meu favor e o universo, Deus, seja o que for, trazer aquilo que eu queria manifestar e viver a experiência que eu estou vivendo. A mesma coisa é o celular. Esse celular aqui, eu já tenho um outro celular aqui e esse celular aqui, o espaço dele é pequeno. Eu gravo para 2 canais, né? O outro de tarô, para quem não para quem sentir também, na descrição eu deixo sempre o link para vocês, e esse canal aqui. E como o espaço é pequeno, eu tinha que editar, o outro eu edito, esse eu não edito, mas o outro eu edito, então eu tinha que editar os vídeos e aí apagar os vídeos para gravar para esse canal, enfim, era um tempo que eu estava desgastando, né? Eu estava já, de alguma forma, precisando realmente comprar um celular novo, mas naquele lugar, puxa, eu tenho um celular, vou comprar um novo, né? E aí eu comecei a me visualizar olhando, eu me gravando no celular, né? Eu me sentindo a satisfação de estar gravando nesse celular, de estar editando, né? De estar nesse lugar de alguma forma facilitado, onde eu não tinha que apagar mais vídeos, né? E agradecendo por isso. De uma forma muito inesperada, e eu comecei a olhar, pesquisar o celular, ver a marca que eu queria, esse celular chegou até mim. Por quê? Porque eu acreditei. Porque, na verdade, antes de qualquer coisa, eu já vivi a experiência de ter o celular, antes mesmo de ter o celular. E ele viveu como presente. Então, assim, o como vem de diversas formas. Às vezes você acha que o dinheiro que você precisa somente por um caminho, às vezes é só pelo esforço, não é que você não tem que se dedicar, se comprometer com seus objetivos, não é sobre isso, mas que você às vezes acha que vem pelo esforço, ou então que só pode ter um jeito de algo te encontrar.
Isso é uma forma limitada que nós somos ensinados a acreditar. Que a vida ela é feita a partir de um condicionamento de um caminho. Você é pequeno, depois você cresce, vai para a escola, vai para a faculdade, depois disso, nananana. Então, é uma linha, é uma forma muito linear que nós temos, fomos educados a acreditar de que as coisas só chegam para a gente quando a gente segue esse padrão. Como andamos igual um comboio, certo? Enquanto, na verdade, isso é uma grande ilusão. Quanto mais você sai dessa percepção limitada, quanto mais você acredita no seu poder de cocriação, quanto mais você veste o sentimento daquilo que você quer experienciar, quanto mais você se vê vivendo aquilo que você quer viver, quanto mais você acredita no seu poder realmente, quanto mais você coloca energia e intenção e percebe que não é sobre desapegar do que você quer, é desapegar do como. Porque o como nunca dependeu e nunca vai depender de você. O como chega e te encontra no momento em que você está naturalmente vibrando, intencionando, acreditando, sendo aquilo que você quer viver, cada vez mais internalizando essa verdade, trazendo isso com naturalidade, porque a manifestação é a naturalidade. É quando você naturaliza, você realmente já vive aquilo como se realmente fizesse parte de você. E quando você está cada vez mais consciente desse lugar, quanto mais você está sentindo esse lugar como real, quanto mais você não abre espaço para dúvidas, quanto mais você percebe de que a vida é infinita de possibilidades, existem várias formas de a mesma coisa chegar para você começa a soltar o controle, você sai do apego, você fica muito mais leve, você simplesmente faz o seu papel, você se sente como tal, você muda a sua crença, percebe que isso é real, começa a acreditar nisso que você quer. Você começa a ter pequenas atitudes, como eu tive, de procurar casa, né, de realmente de me imaginar ter no celular, né, então assim, você começa a ter as atitudes que você quer, e isso, sem dúvidas, naturalmente vai chegar. Eu tenho uma cliente que ela falou assim, porque eu via muito distante eu me mudar e morar em tal lugar que ela queria morar, né? Mas a energia das cartas mostrava muito que era um campo muito aberto para ela de possibilidades, de muitas mudanças positivas. E ela começou a sentir esse impulso, mas assim, a distância, né, e toda essa logística da mudança era algo que era realmente algo muito distante, não só fisicamente, mas assim na forma dela de conceber. Se você não consegue conceber algo como real, isso não tem como chegar até você. E aí você começa a perceber que essa distância só é criada quando você está pensando no como. Quando você começa a se visualizar, quando você começa a confiar na sua intuição, quando você começa a se sentir já lá, quando você começa a se mover diante do que está disponível para você, o que você pode. Eu comecei a encaixotar as coisas antes de ter fechado o contrato, antes de ter ainda feito a negociação que tinha que acontecer devido à questão do calção. Então, quando você começa a fazer um movimento acontecer naturalmente, o como vai vir de diversas formas. Ela pode ganhar uma passagem, ela pode receber uma proposta de trabalho inesperada, existem diversas coisas que podem chegar de alguma forma onde ela menos espera. E aí aquilo que ela estava criando uma distância, de que ela precisasse de realmente muitos movimentos e esforços para isso acontecer, essa mudança, naturalmente, em menos tempo do que ela espera, se assim se ela alinhar, se assim ela sentir, esse é o objetivo, essa mudança, esse sonho vai acontecer na vida dela. Se ela acreditar e se ela colocar a intenção exatamente no que ela tem que fazer, sentir e acreditar para que isso possa chegar. É assim que funciona, é assim que pode funcionar com você. Às vezes a gente fica muito enraizado em uma ideia fixa daquilo que a gente quer controlar do nosso jeito. E uma ideia muito limitada, às vezes, né, da forma de chegar até a gente, das coisas como ela pode acontecer. Mas se você parar para pensar, às vezes, quantas coisas às vezes chegou para você de uma forma inesperada, às vezes a partir de uma conversa, e que veio com um insight que você precisava, um sonho que você teve, algum tipo de ganho que você não esperava, você vai começar a perceber que em vários momentos você já teve realmente a prova de que o universo, a prova de que Deus está trabalhando junto com você. Faça a sua parte, confie em você e deixe com que o resto não depende de você, naturalmente já está acontecendo. Desde que você não desvie do caminho e desde que você não deixe de acreditar no poder de cocriação que existe em você. Certo? É isso que eu tenho para vocês. Espero demais ter ajudado. Gratidão. A gente se vê no próximo vídeo.